Muito bem, pessoal. Vou fazer esse vídeo para dar luz, ajudar a abrir, dar um passo inicial para abrir os pensamentos de vários colegas, né, de vocês colegas que eu estou mandando esse vídeo, são poucos, a respeito de como realmente funcionam as coisas relativas à política, à economia, à ideologia, trazendo um exemplo recente aqui do Brasil e para que vocês possam sair de uma arapuca, de um quadrado midiático que os coloca para a hora apoiar e desapoiar. Ou seja, falando do governo atual, as pessoas ficam divididas, um lado ferozmente contra o atual governo, nem é que é a favor de outro, necessariamente, mas muito contra. E um outro defendendo com unhas e dentes, com esperança, o governo. Ambos os lados, depois de vocês verem isso aqui, vai ser um passo dado para vocês entenderem que ambos os lados estão sendo muito bem enganados e que esses lados são vítimas de uma engenharia social muito perfeita que tem um objetivo. O objetivo é esconder os verdadeiros donos do poder, ok? Começamos agora. Trata-se de uma entrevista feita com Gessé de Souza, um grande historiador brasileiro, em que ele já há muito tempo traça o que no pensamento dele é isso que eu falei aqui no início, a historiografia brasileira esconde os verdadeiros donos do poder. Nessa entrevista, nesse artigo, ele entrevista uma pessoa muito importante, né, de um banco, e ele acaba traçando os esquemas que acontecem dentro do como funciona, na verdade, por dentro um banco, né, como ele realmente funciona. A historiografia brasileira, como já dito, ela esconde os verdadeiros donos do poder. E para basear isso, eles usam, por exemplo, a ideia do patrimonialismo português. É o mais vendido no Brasil até hoje, repetido e repetido. Foi Raimundo Faoro, um dos caras que colocou essas teses ali pouco depois da República, anos 20, por ali, e Sérgio Buarque de Holanda também. As obras desses dois cidadãos são quem valem para quase todos os outros escritores e, claro, todas essas obras estimuladas, soltadas nas escolas, pelo próprio governo, enfim, fizeram a cabeça das pessoas para crer que o patrimonialismo português, que é uma inverdade, é responsável pela corrupção no país. Vamos à entrevista e dentro dessa entrevista vai ficar provado quem são os verdadeiros donos do poder e como eles controlam tudo. E eu vou aproveitar e tirar dessa entrevista alguns pontos. Claro que quando fiz isso só com a minha pesquisa, eu eu vi também outras coisas para poder me assessorar e aprofundei minhas pesquisas aqui. E vocês vão ver como tudo isso tem uma relação viva no governo atual. Eu tinha que pegar algo atual, que as pessoas esquecem, né? Todos nós esquecemos. Então peguei algo atual para usar como exemplo. Então, vamos assim, lembrando, né? Muita coisa aqui com certeza, algumas coisas não são verdade, algumas são exagero, outras tira-se a potência que deveria ser maior. Então todos nós somos inteligentes e sabemos tirar aquela dose de verdade e de mentira, de desconfiança e de certeza de uma matéria. Então guarde aqueles 15, 10, 20%, mas também não podemos ser 100% sépticos e ver que de fato aqui o que está aqui por lógica, por indução, por clareza, por histórico, se mostra a verdade. Vamos lá. Sérgio não é um qualquer, muito inteligente, culto, leitor de psicanálise nas horas vagas. A mulher é psicóloga. Ele é dessas pessoas que tem prazer numa sinceridade desconcertante. Sérgio tinha plena consciência de quem era e do que fazia. Se no passado teve algum problema com isso, agora não deixa transparecer nenhum incômodo. Desde adolescente, ele era grande amigo de João Carlos. Os nomes são todos mudados. Filho de banqueiros. Havia acumulado fortuna própria na década de 90 durante o governo FHC, administrador de fundo de investimentos estrangeiros que ganharam uma grana preta com as privatizações levadas a cabo no período. Veja que o cidadão, João Carlos, já era filho de banqueiro. A gente já vê aqui uma linha genética, por assim dizer, que mostra uma linhagem, né, uma sequência. Segundo Sérgio, João Carlos começou como hábil representante de bancos estrangeiros e abriu inúmeras portas de investimentos para os parceiros por meio de suas relações
nos meios financeiros paulistanos, bem como com o poder político e o poder judiciário, tanto em Brasília como em São Paulo. Lucrou tanto que, utilizando dinheiro alheio, que fundou seu próprio banco. Nessa época, Sérgio frequentava a Faculdade de Direito nos Estados Unidos. Depois passou um ano em Londres, estudando finanças e ciências políticas e, por indicação do amigo do pai, e estagiando num escritório que lidava com o mercado financeiro, morou também em Sevilha, perdoe minha leitura, morou também em Sevilha, na Espanha, onde descobriu a sua área jurídica de predileção, o direito administrativo. No início dos anos 2000, quando voltou para o Brasil depois de 4 anos de pós-graduação no exterior, com pouco mais de 30 anos, o amigo João Carlos já era milionário por esforço próprio, entre aspas, e apenas naquele ano tinha ganhado mais dinheiro do que o seu pai durante toda a sua vida. Como o negócio do banco, aliás, e de todos os bancos hoje em dia, dependia da interseção entre Estado, João precisava de alguém de confiança para cuidar da parte jurídica, antes terceirizada a diversos escritórios. Sérgio recebeu então carta branca para montar uma equipe de trabalho. Hoje o departamento jurídico é o centro nervoso do banco, com tudo passando pelas mãos de Sérgio, e ocupa o andar inteiro de um prédio moderno, decorado com luxo e bom gosto. Observe no início, essa frase é importante, é uma frase conhecida, é que a matéria é feita para a gente abrir relembrar e carimbar, né? Hoje em dia, como o negócio de banco, aliás, de todos os bancos hoje em dia, dependia da intersecção de Estado, ok? Todo negócio financeiro a nível de banco precisa da parceria em paralelo do Estado. E para quem talvez não entenda, a expressão Estado está se referindo, não é a um governador de um Estado, está se referindo à estrutura de Estado, estrutura jurídica, juízes, advogados, governadores, secretários, prefeitos, enfim, vereadores. Vocês entenderam. Quando lhe perguntei qual era o seu trabalho, Sérgio não titubeou. Começa a entrevista. O João é um gênio. João, o cara do banco. Sabe onde está o dinheiro e as oportunidades. Pensa nisso o tempo todo. Eu só faço comprar as pessoas necessárias para que as coisas aconteçam como ele quer. Não fui eu que inventei o mundo como ele é. Eu procuro sobreviver da melhor maneira possível. O mais importante no direito é conhecer os meandros da linha cinzenta entre o legal e o ilegal. Meu trabalho é expandir o máximo a margem da legalidade, servindo dos interesses dos bancos. Vamos esmiuçar? Ele deixou claro que o objetivo do direito é aumentar aquela margem que existe entre o legal e o ilegal. E aumentar essa margem da legalidade a serviço dos bancos. Em outras palavras, não existe justiça para os bancos. Em outras palavras, dá para se aumentar essa margem cinzenta, como ele diz. Como já existe toda uma legalidade paralela que cuida dos interesses do setor financeiro, tá ok? Tá ok? Meu trabalho é fazer com que o nosso banco fique com o melhor pedaço da torta. Nossa equipe tem mais de 20 advogados escolhidos a dedo e bem pagos, mas eles fazem o ramerrão, não conheço do trabalho jurídico. O dia a dia eu faço com os contatos com juízes, políticos, jornalistas e cuido dos clientes estrangeiros com o serviço jurídico, no sentido tradicional. Meu trabalho não tem nada a ver. É mais gestão de clientes. Dar a eles o que eles querem, dizer o que eles querem ouvir, beber o que eles querem beber e ser discreto e sóbrio em tudo. Então vocês vejam que já o início da entrevista desse cidadão já deslumbra o que quase todos nós imaginamos. Como funciona o mundo dos bancos. E que nesse mundo existe uma lei paralela e que o mercado financeiro é ajudado. E isso você sente quando você faz empréstimos, quando você saca um dinheiro no banco, ele cobra R$ 2 a partir do segundo saque no mês, tudo mais que você vê. Falei de coisas básicas apenas para chamar a atenção do que se inicia aqui. O que eles querem, ou seja, os clientes? Aqui em São Paulo, o que move tudo é o dinheiro e todo mundo quer viver bem. As pessoas são compradas com dinheiro vivo e com depósitos em paraísos fiscais criados para isso, ok? Vocês nunca acharam estranho falar de paraíso fiscal, Ilhas Caimã, Suíça? Eles são criados para isso.
são paraísos onde os bancos não são obrigados a entregar o nome de seus clientes nem as suas transações. Eles só fazem isso quando a justiça pede. Fica óbvio que quando a justiça pede, eles liberam, é porque quando a justiça pede, ela está a serviço de alguém, certamente do próprio serviço financeiro, não é serviço a palavra, deu branco aqui, para chegar a algum objetivo, na sua maioria político, queimar um político, tirar a dissensão e colocar um outro. Pois bem, a gente não sabe bem, a gente sabe fazer bem feito, sem deixar rastro. A cidade é toda comprada, não se iluda, toda licitação pública, todo negócio lucrativo, sem exceção, é repartido e negociado. Todo mundo tem um preço. Até hoje não conheci quem não tivesse. Há quem não tenha. E para todo negócio é necessária uma informação privilegiada aqui, um amigo no Banco Central ali, uma sentença comprada ali, ou a influência de um ministro em Brasília acolá. Tá ok? Nós sabemos disso, né? Mas é bom ouvir dessa forma mais clara o jogo de influência que gira em torno disso. Além da compra direta, ou seja, pagar dinheiro para o cidadão em dinheiro vivo ou depósito no exterior, a gente tem que paparicar constantemente os caras. Uma forma eficaz, são as presentes constantes, ou os presentes, sem expectativa imediata de contrafavores. Isso gera simpatia. Às vezes você ganha até um amigo, entre aspas. Todo mundo adora vinhos caros, e as mulheres desses caras adoram as bolsas que custam 50, 60 mil reais. Só é alguém com conhecimento. Se é alguém com conhecimento técnico, você pode promover seminários, palestras e pagar muito além do que se paga nesse tipo de mercado. Para cada tipo de cliente, da gente existe um jeito mais conveniente de comprar sem parecer que está comprando. Legal? Não fazemos isso em troca de um serviço concreto. Isso é muito importante. Não fazemos isso em troca de um serviço concreto. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu não li, eu falei isso é muito importante da minha cabeça, né? O que construímos é um círculo de amigos. Temos uma lista grande de pessoas que simplesmente presenteamos no aniversário e em diversas outras ocasiões, ano após ano. Presentes bons e caros. Não economizamos nisso. Aí, quando você precisa, pode contar com a boa vontade do cara. Isso é o que chamo de criar relações de confiança. Traduzindo, ele falou de máfia, ele falou de organização secreta, ele falou daquele lance onde você vai presenteando a pessoa e ela entra no esquema, ela cede. Quando ela entra no esquema, ela não pode mais sair. O nome disso é organização secreta. Como eu falei inicialmente nesse vídeo, que a maçonaria controla o sistema financeiro brasileiro. Não sei se falei nesse início, mas a maçonaria está por trás da independência do Brasil, das revoltas em Portugal, o que aconteceu após a Revolução Francesa, a criação das repúblicas no mundo também no Brasil e a ocupação do mercado financeiro no Brasil também por famílias internacionais, como o primeiro grande empréstimo feito pela família Rothschild. Tudo isso está com a ligação direta à maçonaria e tudo isso acontece em ciclos fechados. Você não pode sair do ciclo. Se você sair do ciclo, ou você é apagado, ou você é humilhado, você perde tudo. Interessante. Aqui no início ele falou de uma forma de comprar essas pessoas gira em torno de palestras. É curioso quando a gente lembra, eu fui abrindo os links aqui, o Intercept, errado ou não, certo ou não, comprado ou não, ele usou as informações de hackers, ilegalmente ou não, e tudo bem que boa parte das informações eram absurdamente ridículas, né? Uma montagem puramente politiqueira, mas existia muita informação correta. E uma delas, curiosa, foi essa aqui, né? Em que o Deltan Dallagnol, estou falando de um, existem vários outros, recebeu 219 mil por palestras em 2016. A manchete é sacana, né? Porque fala como se a pessoa achasse que foi uma palestra só, apesar de falar o ano, mas o povo é burro, né? Hoje em dia. Entendam o burro, por favor. Ninguém é burro. Mas trata-se de várias palestras feitas por Dallagnol. Tá aqui, as palestras foram feitas, geraram 219 mil reais. Dallagnol se explicou na época, falando que esse dinheiro voltou para instituições de caridade e tudo mais, mas foram feitas, por exemplo, para o Instituto, né, o Banco de Investimentos, XP Investimentos. Aí fica complicado, né? O XP Investimento ligado diretamente ao atual governo, mas esquecendo de governo, ligado ao mercado financeiro. Poxa, fica estranho. Existe outra palestra aqui que foi dada, essa ele não deu explicação no momento, mas foi dada aqui, ó. Daniel não quis falar sobre o cachê recebido pela palestra na noite dessa quinta-feira, no Expert 2017, o maior evento da América Latina da indústria de investimentos, conforme descrição do XP Investimentos. O ingresso para o evento custou R$ 800. E o procurador, no entanto, disse que
prestará informação da Receita Federal e em 2018 divulgará os valores, já que ele, abre aspas, não fala sobre contratos específicos, porque eles têm cláusula de confidencialidade. Tudo isso é entendido? É, mas tudo isso é feito exatamente para ser entendido, para ludibriar, para seguir. Mas convenhamos, um procurador-geral da República, um cidadão que vive de dinheiro público, precisa fazer palestras recebendo dinheiros voltosos? Teve palestras que foram de 20 mil reais. Não houve uma